Vamos meditar em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Os discípulos de Jesus estavam incomodados referente a como orar, como que a gente tem que fazer para orar. E Jesus, ele não só deu uma oração modelo, mas durante essas palavras de Jesus, ele expressa alguns conceitos do céu na terra. Como é que o céu pensa, quais são os conceitos do céu. E essa chamada de oração modelo, na verdade, é também expressando algumas ideias muito interessantes do céu. E a gente vai falar sobre uma só hoje. Vamos ler? Acompanhe comigo, por favor. Diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lendo de novo esse texto hoje à tarde, o que me chamou a atenção aos olhos e à minha mente foi a palavra nosso, nossa, nós, nos. Presta atenção de novo, desde o começo, versículo 9. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Feche seus olhos, peça a Deus que não seja apenas uma palavra, mas que tenha a revelação de Deus para a sua vida, amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora atentos, como sempre fazemos, disciplinadamente, atentos à Tua palavra. Toda vez que a Tua palavra é aberta em nossas vidas, nós paramos para ouvir, para meditar, para entender, para compreender, porque esse momento vale muito mais do que qualquer coisa nessa terra, Pai. Esse momento é muito mais sério do que qualquer curso, qualquer concurso, qualquer faculdade, qualquer sabedoria terrena e efêmera, porque nós tratamos aqui do que é eterno. Pai, nos dá a graça de falar do Teu amor, nos dê a graça de conversarmos sobre o Teu Espírito Santo, de falarmos sobre esse tema tão sério nessa noite, em nome de Jesus, amém. Qual que é a ideia de Jesus quando Ele foi expressar a oração modelo? A ideia era implantar já alguns conceitos do céu. E um dos principais conceitos do céu é a unidade. Deus, nós já aprendemos que Ele é uma triunidade, Ele é uma trindade. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só. Mostrando o ápice da unidade que Ele deseja para os seres humanos. O projeto de Deus não é organizar uma caravana de pessoas, de indivíduos para ir para o céu. O projeto de Deus de enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados é formar uma grande família. A ideia de Deus não é apenas pegar pessoas e transportar para a vida eterna. A ideia de Deus é fazer dos seres humanos uma grande família. Quando Jesus disse, o Pai é nosso, Jesus ele expressou a oração Pai Nosso, né? Esse nosso não é apenas de um grupo religioso, não é o Pai dos evangélicos, não é o Pai dos católicos, não é o Pai de tal pessoa, o Pai é nosso. Quem é o filho perdido? O ser humano é o filho perdido, e a busca de Deus é a restauração, a trazer de volta a filiação do ser humano. O nosso é toda a raça. Jesus não ensinou somente os discípulos a orarem e chamarem Deus de Pai Nosso, mas a multidão estava ouvindo essa oração e ele disse alto, Pai Nosso.
Jesus incluindo a todos naquela oração. A vida cristã, ela não é individual. Jesus trouxe esse conceito. Vida cristã não é individual, é coletiva. Cristianismo não sabe o que é individualismo. Qualquer oração egoísta não leva em conta o bem comum. Qualquer oração que sobe a Deus com egoísmo não cabe por cristianismo. Não é ouvida por Deus. E a gente vai conferir isso daqui a pouco. Mesmo que a gente entre no nosso quarto, feche a nossa porta e busque a Deus em secreto, nós não estamos sozinhos. Nós levamos pessoas conosco lá. Nós levamos corações conosco lá. Mesmo Jesus nos ensinando isso, Ele estava nos ensinando uma oração inclusiva. Uma oração que ela é generosa. Eu vi essa palavra hoje, uma oração altruísta. E a gente fala, o que é altruísmo? Olha que legal. A ausência de egoísmo. O que é altruísmo? É aquele que não visa apenas o seu bem-estar, mas o bem-estar do próximo. Altruísmo é não ter em consideração somente os seus interesses. Quando Jesus te ensina a falar com Deus, Ele está falando de uma oração modelo que expressa comunhão. A oração do Pai Nosso, de tantos nossas dívidas, nossos devedores, perdoa-nos. Tanto coletivo nessa oração, expressa uma única coisa, um coração grande, capaz de caber todos nessa oração. A oração modelo, ela nos apresenta uma das principais coisas do ministério de Jesus, que é o amor fraternal. Amor fraterno. Vamos no dicionário de novo, fraterno ou fraternidade ou algo fraternal é algo família, é algo de família. Se você tem irmão, no dicionário vai estar amor de irmão, amor de pai, filho, amor de esposo para esposa, amor de mãe para filhos. Isso é amor fraterno. Quando Jesus ele vem implicar o seu ministério na terra, ele diz claramente através da sua boca e através de boca dos seus 12, que o ápice do cristianismo é o amor fraternal. O ápice de ser discípulo de Jesus não é a santidade. O ápice não é ser um grande adorador. O ápice não é ser um ser humano perfeito. O ápice de ser discípulo, ou quem pode se fazer discípulo, está em João capítulo 13. Isso é o resumo do que é um discípulo de Jesus. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Prepara agora no versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Um dos discípulos de Jesus, Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. 1 Pedro, outro discípulo de Jesus, capítulo 3, versículo 8, carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, repete isso. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Pode deixar esse versículo. O que é o amor fraternal? O que há no amor familiar? A misericórdia, a humildade, há o mesmo pensamento. As pessoas se amam de uma maneira fácil de perdoar, uma maneira aberta um ao outro. Isso é amor fraterno. Às vezes você vai ouvir essa palavra e está ouvindo e você fala: eu não tenho esse amor fraterno nem dentro da minha casa. Eu não tenho isso na minha casa. Talvez você desconheça o amor fraterno, mas existe. O que é o caminho cristão? Simples. Espero que você me entenda. O caminho cristão é você sair do individualismo e ir para uma vida de comunhão.
é uma peregrinação cristã. É você sair da individualidade em direção à comunidade. É você sair do solitário para o estar em comunhão. Aí você sabe que você está no cristianismo. Há 3 formas de saber se você está crescendo na direção da comunhão, do amor fraternal, ou se você está fugindo disso. Se você realmente pode orar Pai Nosso. Que a gente ora meu Pai, a gente fala com Deus Pai, e Deus fica inclinado, querendo ouvir a parte do nosso. Subir a Deus o nosso. E Ele quer nos corrigir isso nessa noite. Qual é o desafio de Jesus que Ele nos dá para a gente caminhar nessa direção do amor fraternal? Nós vamos meditar num dos discípulos de Jesus mais chegados, chamado Tiago. Tudo que Jesus ia fazer sozinho, Ele chamava 3 caras: Pedro, Tiago e João. E se você ainda não leu o livro de Tiago, a carta de Tiago, eu já te faço um desafio, fora os 3 que eu vou falar, de ler a carta de Tiago na sua casa. Ah, mas eu vou ler o livro inteiro? Gente, a gente lê tanta coisa na vida. Para um pouquinho, ó, só são 5 capítulos. Eu acho que você consegue ler. Se você tem o hábito de ler quando você vai evacuar, essa é a palavra. Leva lá, cara. Você lê, às vezes você faz uma vez por dia, você vai ler em 5 dias. É tão pequenininho assim, ó. Papum. Você vai aprender muito. Amém? Aos evacuadores, façam um bom uso desse tempo. Tiago capítulo 2, 14 ao 17 já fala na cara assim pra gente o que é o amor fraternal, ou o que é caminhar em direção desse amor. Amém? Capítulo 2, versículo 14 diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Morta. Pergunta: quando você é capaz de tirar do seu e dar para o outro? Quando que você consegue fazer isso? Tirar do seu e dar para o outro. Quando que você é capaz de ficar sem para suprir o outro? Quando que você consegue fazer isso? Eu tenho certeza quem consegue aqui no nosso meio. As mães. Porque mãe é mãe. Pai não faz isso. Eu estou falando por mim. Não é coisa de pai isso. Às vezes eu chego em casa, dou a janta para os meus filhos e falo: nossa, que bonito, só tinha ali 2 bifes, o arroz, feijão só um pouquinho, e ele deixou de comer para dar para os filhos. Por quê? Porque eu já tenho aqui para ligar para pedir o meu lanche. Aí quando chega o meu lanche, por mais que vocês não acreditem, a Rafa é a mais gulosa em casa. Você vê pelo... Não, ela é assim, é um pocinho sem fundo, mas ela come. Aí o que ela faz? No meu lanche, ela cresce os olhos. Ela vem assim, pai, lanche e tal. E eu falo: nossa, eu já entupi ela de comida, mano. Ela quer lanche. Por que eu sou assim? Eu sou pai. Pai é assim. É muito difícil um pai, ele ficar sem para dar para o filho. Mas mãe não. Mãe, ela fica sem para dar até para o marido. E é às vezes a nossa briga em casa. A Thalita fala: não, eu estou sem fome. Mas eu sei no fundo que ela está abrindo mão de comer para dar para mim e para os meus filhos. Assim. Ela fala: não, eu quero ficar sem jantar. Não, amor, você tem que comer. Ah, não, eu estou fazendo regiminho e tal. Mas no fundo, assim, é que ela se preocupa tanto com o próximo, que no caso ali é a gente, que ela não liga. De verdade, ela não liga. Eu já fiquei algumas noites sem comer para dar para eles. Não é porque a gente passa necessidade, é que às vezes não tinha janta e estava com preguiça de fazer. Eu falei: deixa eles comer, tá?
Mas eu fiquei muito bravo. Eu fiquei, nossa, essas crianças folgadas, mano. Ou às vezes eu guardei algo em casa, na minha geladeira. E aí, tipo um chocolate. Eu sou apaixonado pelo chocolate Kit Kat, ok? Pode dar quando quiser pra mim. E quando eu compro Kit Kat, eu tenho que esconder lá atrás, assim, do meu armário. Você solteiro que tá rindo, você vai passar por isso. Você vai ver como a gente é do diabo. Aí eu escondo assim lá atrás. Eles sabem que é meu. Mas as crianças, bicho, são tudo ratinho assim. Eles vão caçando o que comer. E aí entra o Gustavo. O Gustavo, ele não para de comer. A Rafa é Globo, meu orgulho não para de comer. Então ele vai procurando o que tem para comer. Nossa, mas eu fico tão bravo quando eu chego e alguém comeu o chocolate. Ou eu guardei aquilo lá para mim na geladeira. Gente, é porque eu sou assim, entendeu? O Edu me conhece desde criança. A gente chegava do futebol, tinha só um copo de suco, eu ia, pegava escondido e tomava rapidinho assim. Mas se ele chegava antes, ele pegava e dividia. Você até via se estava certinho assim para ser justo. Eu falava, meu Deus. Então eu sou assim, tá? Não me julgue, mas eu sou assim. E eu percebo que a mãe é diferente, porque a mãe, a mulher, ela já tem esse negócio de doadora, de doação dentro dela. A situação difícil que a mulher passa mês a mês, as mulheres sabem o que eu estou falando, e isso é até um pouco insuportável para ela, só que aquela situação infeliz que acontece no organismo dela, e por causa disso que ela consegue ter a experiência de gerar outro ser humano. Então a mulher meio que ela já está acostumada com essa doação, o tempo que ela passa de gravidez, de 9 meses, ela já está ali meio acostumando. Então o homem que é o meio, está ali de penetra, né? O cara, mas a mulher ela tem essa facilidade. O que Tiago está falando aqui? Tiago ele não está falando de uma solidariedade filantrópica, você vai abrir uma ONG e vai pegar pessoas que estão passando necessidade. Tudo bem isso daí. Ele não está falando de quando a igreja faz campanha do agasalho de comida, aí você tem que trazer aqui, então dê. Ele não está falando só nesse sentido grande assim, ele está falando no nosso dia a dia. A Bíblia diz, Tiago dizendo assim, se você vê algum irmão necessitado de alguma coisa, e você não fizer nada, como você pode dizer que tem fé? Qual que é o desafio que o cristianismo faz para a gente? Tenha uma fé ativa. Por quê? Porque se eu tiver uma fé ativa, eu vou começar a beneficiar as pessoas que estão perto de mim. O que o evangelho dos evangélicos falam? Da religião. Se você tiver uma fé poderosa, uma fé forte, você vai ser beneficiado. Você vai conseguir o que você deseja, você vai realizar o seu milagre, você é para você e para você. Mas a fé bíblica, a fé que Tiago está apresentando para a gente, a fé que Jesus apresenta do Evangelho, é uma fé que beneficia o outro. Amém? Se você tem essa fé, as obras vão aparecer. Então não é só o lance de dar agasalho para quem precisa e o lance de dar comida para quem está com fome, mas é o lance de dividir o seu suco com o seu irmão chato, cara. É você conseguir ser doador nas pequenas coisas. Eu estava meditando nisso hoje, eu falei, nossa, mas como eu sou egoísta, cara. Coisinhas pequenas eu tropeço, imagina nas coisas grandes, de pessoas que precisam. Tiago está dizendo o que, gente? Quando você ouve da necessidade de alguém, e acha que não tem o que repartir, se você não é capaz de ficar com menos para repartir, a sua fé é morta. Tiago está dizendo isso. Você tem uma fé muito morta. Você fala, porque a grande questão é melhor 2 com mais ou menos frio, do que um com muito frio e o outro sem frio. É melhor o repartir. É melhor nós morrermos juntos, abraçados, do que a gente viver separado. Nós não somos uma ilha, nós não fomos feitos para ficar separados e isolados uns dos outros. O que Jesus fala? Vem, sai do individualismo e vem para o amor fraternal, mas para isso você vai ter que ter uma fé, e a fé tem que ser ativa, viva, e a sua fé em Deus te faz repartir.
A pergunta é, quando que nós tiramos do que é necessário para repartir? Quando entramos na dimensão do amor fraternal. Repito, você estava ouvindo e fala, não, mas eu não tenho isso nem dentro de casa. O amor fraternal, gente, é para quem tem intimidade com Deus. É para quem busca a Deus. O problema é que a nossa sociedade, ela nos ensina a julgar quem merece o nosso amor e quem não merece o nosso amor. E para o amor fraternal, não existe acepção de pessoas. Jesus veio trazer o conceito da doação. Mas se você doa e não dói, você não doou. Chegou perto, mas não doou. Segundo desafio de Jesus para nós, na carta de Tiago, é o capítulo 4, versículo 1. Para você sair do individualismo e vir para o comunitário, para a comunidade, você precisa disso que ele fala. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem esse brigueiro todo aí entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Ah, mas lógico que eu peço. Não, porque quando você pede, não recebe, porque pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Muitas orações não são ouvidas, não são respondidas, porque são orações egoístas. Quebre os muros do egoísmo. Pessoas quando oram, pedem com motivação egocêntrica. Mas não dá. A pessoa está completamente desconectada do outro. Minha pergunta é, quando é que você ora pedindo que Deus supra a sua necessidade? Ou melhor, que Deus supra a necessidade do outro e depois a sua. Quando? 1 Coríntios 13, nós lemos uma das coisas sobre o amor, é que ele não busca os próprios interesses. Não busca os próprios interesses. Tiago diz, de onde vêm tantas guerras? Ele não está falando de Bin Laden aqui. De onde que está vindo tanta guerra? Ele está falando da briga de irmão com irmão, de esposa com esposo, de pai com filho, de filho com mãe. Ele está falando de briga de irmão de igreja com irmão de igreja. Ele está falando briga de colega de trabalho com colega de trabalho, de patrão com patrão, de empresa com empresa. Ele está falando briga de político com político. Ele está falando de briga entre nós. Desde a nossa casa até o nosso trabalho, até a nossa vida cotidiana. De onde que vem esse monte de briga, essa confusão toda? Vem do egoísmo de cada um querendo resolver somente o próprio problema, nessa busca egoísta pela felicidade, e eu que tenho que correr, porque ninguém vai correr por mim. E aí nós caímos em competição, caímos em discórdia, caímos em essa correria frenética. O texto diz que as pessoas pedem e não recebem, porque sempre que vão pedir, estão pedindo só pensando em si mesmas. E Jesus, ele vem ensinando, cara, tudo que você for fazer na vida, faça pensando no outro. Se você for viver, se você for trabalhar, pense no outro. Se você estiver estudando, se você estiver orando, enriquecendo, faça pensando no próximo. Jesus, ele quebrou o muro do egoísmo, quando ele se declarava filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou enviado por Deus. Então qual que é a oração? Aí ele foi falar a oração publicamente, e todo mundo, vamos ver a oração do filho de Deus. Aí Jesus vem e fala, Pai Nosso. Aí todo mundo, nosso? Ele está incluindo, é uma oração que inclui. Não é uma oração que reprime, que retira. Mas é uma que atrai, que traz para o lado de cá. Vocês também são famílias. Eu estou me declarando como filho de Deus para ser o primeiro filho de Deus. Todo mundo tem que ser filho. Então vamos, por favor, quebrar esse muro de egoísmo. E por último, um desafio que a gente tem é desenvolver relacionamentos mais profundos. A gente fica falando muito, e eu não estou dizendo que não é certo. Gente, se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Aprofunde seu relacionamento com Deus. Vai na profundidade com Deus. Esse é o Pai, o Abba. É a minha direção ao Pai. Quando eu falo Pai Nosso, aí eu estou falando do nosso.
Aprofunde o seu relacionamento com os seus amigos, com os seus irmãos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Como eu faço para ter relacionamentos mais profundos? Isso é amor fraternal. 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Como que eu consigo profundidade em relacionamento? Quando que eu vou desenvolver um relacionamento profundo com o meu amigo, com a minha família, com os meus líderes de célula, com meus irmãos de igreja? Como que eu consigo? A única forma de ter relacionamento profundo é quando você expõe os seus porões para o outro. É quando você chama para casa que é a sua vida e abre a porta do porão. Fala aí, esse aqui, ó, isso aqui sou eu. E 100% de nós erramos e fracassamos nisso. Porque ninguém gosta de mostrar o porão para o outro. Quando damos pão, nós damos virtude. Mas quando nós damos o nosso pecado, nós estamos dando podridão. E Jesus, quando ele foi na oração do Pai Nosso, ele disse, Jesus, Jesus, que nunca pecou. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Nessa hora eu pensei, eu acho que Jesus tinha que ter falado, Deus, e perdoa a dívida dessa galera aqui. Perdoa o pecado deles. Porque ele não tinha pecado. Mas quando Jesus declara, eu estou falando que a oração modelo, ela lança conceitos, né? Ele declara, perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus está expressando algo tão profundo, gente, que a humanidade para Deus é um só, é uma só. Que o pecado de um é o pecado de todos, gente. Que o que afeta você, de alguma forma, me afeta também. Que o que é alegria para você é alegria para mim. Que o pecado seu, de alguma forma, me afeta. Que nós somos um corpo, que nós somos um. Quando Jesus ele falou, Pai, perdoa as nossas dívidas, ele não tem dívida, mas ele está ali se colocando junto. Por quê? A nossa real intimidade, pessoal, não é compartilhada. Porque no fundo nós temos medo de rejeição. A gente tem medo de falar o que somos. Ou de falar o nosso pecado. Aí a gente tem medo de falar as nossas tentações com alguém. A gente tem medo de expressar os nossos erros. Para amigos, para pessoas. Porque a gente tem medo da desaprovação das pessoas. Você vê como a gente é carente de aprovação? Nós temos medo de perder o que temos. Porque aparentamos o que não somos. Olha, a vida do sermão não é isso aí que é. Jesus ele disse nossas dívidas, porque ele está querendo dizer, gente, todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Você não pode olhar para mim, em cima de um palco, e achar que eu sou mais elevado espiritualmente, em santidade, em intimidade com Deus do que você. Nós passamos uma época difícil na nossa vida, como igreja, na época da visão M12, que a gente saía correndo atrás de vidas, e uma frase diabólica era que nós entendemos errado, entendemos assim, né? Fomos ministrados de uma maneira errada, que Jesus Cristo, ele é a videira e nós somos os ramos. E aquele que está ligado na videira, ele dá muito fruto. Aí nós pegávamos o que é fruto? Fruto são pessoas, são vidas. Então aquele que mais frutifica, quer dizer que ele está mais ligado na videira. Logo conclui-se que o cara tem mais intimidade com Jesus, porque está ligado na videira, tem intimidade com Cristo. Aí nós começamos a julgar as pessoas pelos frutos. Pelo tanto de pessoas que traziam para a igreja, instituição. Aí nós falamos, nossa, aquele lá, ó, ele tem vida com Deus, olha o tanto de pessoas que tem na célula dele. Aí aquela moça ali, ó, está em pecado. Por quê? Porque ela não consegue ganhar vidas.
E eu lembro de pessoas, talvez é você, mas eu não vou te expor, só ficar quieto, não rir, nem ficar vermelho. Mas as pessoas procuravam a gente e falavam para mim, Pudu, eu não consigo ganhar vidas, eu não consigo, minha célula não vai, eu não nasci para ter célula, não é isso aí. Aí, vai lá, você consegue. Aí tinha ainda o negócio de 12, cara. Aí tinha 12 que crescia muito, e tinha 12, meu Deus do céu, que não nasceu para isso, cara. Tava ali, não tinha. Deixa eu ver se eu posso falar algumas coisas. Mas teve tinha 12, sim, que eles eram mais descolados, eles falavam, mais acostumados a falar, não é assim? São assim, tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que são mais para frente. Vocês viram no Dia das Mães? Sobe um molequinho correndo aqui, e o outro sobe assim. As pessoas são assim, diferentes. Uns são para fora, outros são para dentro, outros são tímidos, outros são extrovertidos. Aí você pega um cara que tem facilidade. Nossa, o cara é mó ganhador de vida. Aí eu lembro que várias coisas aconteceram assim, mas tipo um lá, nossa, a gente falava multiplicar. O cara tava crescendo pra caramba, crescendo. Nossa, aí nós ficava pagando pau pro cara. Nossa, o cara é de Deus. Nossa, aquela mulher é de Deus. Nossa, aquele homem é de Deus. E tirou tudo isso aí, o que sobrou das pessoas? Se alguém sofreu muito com a saída da visão, esse alguém sou eu. Mais do que qualquer um que está me ouvindo aqui. Porque eu tinha bastante gente. Então eu tinha o meu ego, eu tinha as pessoas que me viam, e nossa, o cara é de Deus. Pessoas queriam que escrevia, eu estava escrevendo para a revista da Visão Celular do Estado de São Paulo, e nossa, aí prega lá e prega aqui. Ó. Por que me chamavam? Por que me achavam de Deus? Por que me achavam uma pessoa, nossa, super espiritual? Porque eu tinha uma rede de jovens grande, porque eu tinha a Macro Gaditas, que dava nossa, assim, ó, Gibor, pode chamar quem for aí, ó, Gibor, Atalaia, olha o nome, Atalaia, pode chamar aí, ó, Metanoia, nada a ver, mano, fruto fiel, desgraça, meu Deus do céu. E eu tava lá, cara, olha o Gaditas, olha quantos tem 200 pessoas. Aí olha para um outro lá, que tinha 5 na célula dele. Esse cara não tem intimidade com Deus. Aquele ali tem. Era assim, né, X? Nossa, o cara é cheio de Deus. Aí tira tudo da pessoa. Cadê a intimidade? Cadê? Nem tá na igreja mais, gente. Cadê Jesus? O amor fraternal, ele desmonta tudo isso. Que ele fala assim, para de viver aparentando ser o que você não é. Aí você vai falar, mas eu não consigo, porque na igreja, se eu não ficar aparentando ser o que eu não sou, eu vou ser rejeitado, eu não vou ser amado, eles não vão me chamar para sair, eles não vão me dar cargo, não vão deixar eu tocar, não vão deixar eu dançar. Então eu preciso ter a máscara, eu preciso sair de casa mascarado, vestido de alguém. Para que serve uma família? Porque pelo menos, gente, lá dentro da sua casa, em família, você tem que ser quem você é. Mas a maioria não consegue, nem dentro de casa. Tem sempre que ter a postura, tem sempre que manter. E Jesus vem com a ideia do amor fraternal e fala aqui, ó. Se você não revelar quem você realmente é, você nunca vai crescer realmente. Você nunca vai amadurecer, nunca vai mudar. Se a igreja não é um lugar aberto para que as pessoas sejam autênticas, aonde elas serão? Aí o cara cai numa igreja, infelizmente numa igreja que tem um modelo de crescimento. Uma igreja que tem estratégia de crescimento de multidões. Qualquer igreja. O cara cai nessa igreja. Eu tenho pena dessa pessoa que cai numa igreja dessa. Porque ele vai ter que bolar uma personalidade, que inventar alguém que ele não é, para ele ser aceito, para ele conseguir ser incluso. E Jesus, na oração, ele já estava incluindo todo mundo. Desde a prostituta, ao bêbado, ao político, ao religioso. Ele falou, Pai é nosso aqui, vem. Mas
Quem complica são as igrejas. Por que a gente fracassa na hora de expor o nosso porão para o outro? Porque a gente não confia no outro. A gente sabe que tem muita falciane aqui. Tem muito falciano, tem muita gente que fala por trás. E eu vou abrir minha vida. Na época, de novo, estou falando, na época que a gente tinha visão, nossa, os líderes, cara, ele tinha a vida das pessoas na mão deles. E o que dava de fofoca, porque, caramba, isso daí não foi feito para mulher não, cara, esse negócio de visão celular, porque elas ficam sabendo muito das coisas. E o problema é que as mulheres, elas vão a cabeleireiros. Elas vão lá em pessoas que faz mão, pé, e ali é a terapia delas, cara. Gente, vocês querem me conhecer? Procura a Ana, que faz pé e mão aqui, da Thalita, e pergunta lá quem é. Ali estou eu, nu. Se você quiser me conhecer, é lá, tudo que eu sou. Porque a mulher, ela derrama ali. Não só ali, mas ela derrama onde ela vai. E muitos homens também faziam isso. Então a gente está meio com o pé atrás um com o outro. Alguns ficaram com o pé atrás com Deus. Ainda rola uma certa barreira, um certo muro entre a gente. E Jesus vem falando, cara, tem que ter amor fraternal aqui. Tá, mas eu quero ter intimidade com os meus amigos. Você não precisa ter intimidade com todo mundo, isso é impossível. Mas quem é a galera que você anda? Você tem que aprofundar os relacionamentos com ele. Esses dias eu estava precisando mostrar o meu porão para alguém, conversar com alguém. E às vezes você fala, mas é estranho ficar falando só com a esposa. Eu vou procurar um irmão, eu vou procurar quem? Com quem que eu vou conversar? E aí eu lembro da minha roda de amigos. Eu falo, mas nem na roda de amigos, será que é ali? Como vai ser? Como que eu vou conversar com a pessoa? O problema é que a gente não acredita nesse lance de que a pessoa vai entender que todo mundo é farinha do mesmo saco. Por isso que Deus está falando para a gente pregar isso aqui hoje, amém? Todo mundo é farinha do mesmo saco. Todo mundo aqui é pecador. Aí a pessoa vai falar alguma coisa com você, e se você faz cara de espanto, ou a pessoa vai mostrar o porão dela, e você faz uma cara de nojo, de condenação, de julgamento, você é um pior dos religiosos que existe. Se alguém fala para você, me ajuda a tirar aqui do meu olho essa trava, e você, nossa, olha o tamanho do negócio do olho dele, e não está olhando o seu, Jesus está dizendo, cara, todo mundo erra, e a gente precisa ter um ambiente fraterno, a ponto de, gente, isso aqui é muito sério, de a gente poder abrir os nossos porões para outros. Um jovem me procurou falando que estava com muita dificuldade na área da pornografia. E eu falei para ele, cara, você fez a primeira coisa para vencer a pornografia, que é abrir o seu coração para alguém. Porque é muito difícil. É a fofoca, é a mentira, é a pornografia, é o jeito de tratar as pessoas, e são pecados para gente cabeludos ou pecadinhos, que nós definimos assim, mas precisam ter alguém para falar. Alguém precisa ver. Por quê? Pelo que a gente leu aqui, pode deixar Tiago 5,16. A Bíblia diz para nós, para a gente confessar o pecado uns aos outros, porque se a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. E se a gente confessa ao próximo, a gente é curado. Você fala, esse rapaz que me procurou falou assim, nossa, mas eu oro, eu peço perdão a Deus sempre, mas eu não consigo ser liberto. Não é porque Deus perdoa, mas a cura vem de Deus através da confissão para alguém, através de você abrir a alma para alguém. Aí vem a cura. Aí você fala, não, mas Deus, mas tem que falar com alguém? Pô, que constrangimento. Deus, tem que falar, porque eu quero esse amor fraternal aí. Porque a cura vai vir assim. O problema é que a gente não acredita que as pessoas vão ver o nosso porão e vão falar, eu entendo isso e eu sei o que é isso. Ao invés de criticar, de fofocar e de espalhar. Você tem experiência de ser um com os seus irmãos quando você confessa o pecado ao outro.
Quando confessamos a Deus, repito, nós somos perdoados, mas quando confessamos ao próximo, nós somos curados. No amor fraternal, temos coragem de confessar uns aos outros. Eu falei, gente, vamos sair do individualismo e vamos para o coletivo. Uma das portas de entrada, uma das coisas que nos impedem é relacionamento profundo. A gente tem trauma de aprofundar relacionamento. Mas não tem jeito. A gente tem coragem de falar e mostrar o porão para o outro. E no relacionamento de amor fraternal, quem ouve ou quem vê o porão do outro tem humildade de ouvir sem julgar, porque sabe que também não é flor que se cheire. No amor fraternal, não tratamos o outro conforme o seu pecado. Há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, tinham 2 irmãos que vinham na nossa igreja. Um era terrível, drogado, tinha 3 filhos, um de cada mulher. E ia preso, ficar de pensão, e saía, e depois é a outra que botava ele preso, aí saía, é aquela vida enroscada. E eu lembro que um dia estava eu, o líder do cara, e o irmão dele lá, preso, sei lá. E a pessoa falando assim, não, porque isso aqui, porque aquilo lá, tal. E uma hora eu falei meio assim, mas esse cara aí, sabe assim, esse cara não quer saber de nada, porque tal. Aí ele falou, mas é meu irmão, cara. Tipo, calma aí, cara. Quem vai falar mal do meu irmão é só eu que posso falar, porque é meu irmão. Eu via como o drogado, ele via como meu irmão drogado. Vocês estão entendendo a diferença? Então a mãe, ela vê o filho lá, que é um estuprador e foi preso, aí ela está lá na cadeia, lá chorando por ele, aí a entrevista, a mulher fala, ué, mas é um estuprador. Eu falo, não, é meu filho, não tem o título do pecado. Então a pessoa vem conversar com você, e você tem um amor fraternal, você não rotula, você não trata ele conforme o erro dele. Olha lá, o pornográfico, olha lá o adúltero, olha lá a menina fofoca, olha lá aquele lá, olha. Não, não é assim, porque nós somos irmãos. Tem pecados que precisam de uma intervenção de alguém, senão não há libertação. Vamos concluir. Vou falar por mim. Muito mal eu sei ficar com os outros e fazer visita. Eu não sou muito de ficar fazendo visita, assim, eu já sou ruim disso. Quanto mais ser um com o outro, a ponto de dizer Pai Nosso. Eu acho que o que impera aqui na nossa igreja é a oração do Pai meu, do Pai, mas não do Pai Nosso ainda. E fazer a oração do Pai Nosso é levar você comigo na oração. Isso é muito sério. Quando ajoelhamos para orar o Pai Nosso, Deus quer saber quem que eu estou levando junto comigo nessa oração. E se realmente eu estou levando quem eu tinha que estar levando. Será que você vai dizer para Deus assim, ai Deus, eu não trouxe aquela pessoa porque eu briguei com ela. Eu não trouxe aqui comigo a minha esposa porque eu já estou cansado dela. Quando ajoelhamos e dizemos, Abba, Pai, o Espírito Santo, ele acende uma luz. Isso é muito louco, acontece direto comigo quando eu entro na presença de Deus, como se uma luz acendesse e eu percebesse o meu porão, a minha nudez, que eu sou pobre, cego, nu, e eu estou diante de Deus, e aquilo me envergonha e me dá constrangimento. O amor dele nos constrange. E a Bíblia diz que quando ele nos recebe na presença dele, a Bíblia diz, ele pega a gente, leva para o Oriente e leva o pecado para o Ocidente. Ele faz essa distância entre nós e o pecado. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, porque ele é bondoso e misericordioso. Só que quando você está ali no seu quarto, quando você está na igreja e você vai orar, Deus ele se inclina, porque como um pai ele tem compaixão do filho, e ele gosta de ouvir a palavra Abba. A gente não precisa ter medo para entrar na presença dele e gritar Abba e gritar Pai. Mas toda vez que você gritar Pai, ele vai se inclinar esperando o nosso. Porque você nunca está sozinho diante dele. Toda vez ele vai. Porque o que sobe a Deus na nossa oração, no nosso coração,
às vezes uma oração muito sincera, mas está subindo muito egoísmo junto. Está subindo muito egoísmo. E a oração não está passando do nosso teto. Recomendação para nós é, cresça na direção de ter uma fé viva e ativa. Cresça nisso. Volte-se na direção do outro. De uma vez por todas, quebre um muro de separação entre você e as pessoas. Abra-se para o amor fraterno. Aprofunde os seus relacionamentos, se possível já hoje. Essa é a minha oração. Que a gente cresça em unidade. Para que quando a gente vá orar, suba diante de Deus o nosso. Suba esse amor fraterno que a gente vive. O Espírito Santo me incomodou muito hoje à tarde, porque o nome da nossa igreja é Casa. E quando nós mudamos o nosso modelo de trabalho, o pastor Dario Hernandes, lá na casa do meu pai, e a gente conversando, e ele falou, para vocês não ficarem sem identidade ou sem direção, encontrem a identidade de vocês. Aí foi perguntado na mesa, mas qual é a nossa identidade? Como encontrar? Ele disse, comece pelo nome que Deus deu para vocês. É Casa. E durante um período nós fomos casa. Nós começamos uma casa. E por mais que a gente saiu de uma casa e foi para salão, e outro salão, e outro salão, a gente não estava deixando de ser casa. Era o Pai Nosso que estava no nosso meio. Mas, de alguma forma, nosso coração se encheu de coisas que não são de Deus, e nós nos transformamos de casa para fábrica. Não foi? E começamos a fabricar e produzir de uma forma organizada até discípulos e gerar pessoas. E isso, aparentemente, parece que nós estamos unidos, mas a gente estava aos poucos deixando de ser casa e se tornando fábrica. E as pessoas começaram a se tornar peças de uma engrenagem. Não é isso? Aí a peça deu defeito, a gente troca e coloca outra peça nova no lugar. E aí começaram as dificuldades, porque tira daqui, põe lá, esse serve, esse não serve. Pessoas começaram a se sentir rejeitadas e começaram a se afastar de nós. E hoje eu não julgo ninguém que saiu da igreja. Pelo contrário, eu sempre trago comigo a dor da perda. Porque eu vi que foram pessoas vítimas de uma fábrica que passaram aqui, chegaram até uma igreja quebradas, corações totalmente quebrados pelo mundo, procurando o amor fraterno, e encontraram um amor falho, falso. Apenas pessoas usando pessoas para uma meta, para um objetivo, para um alvo. E desde quando nós saímos, já vai mais de 2 anos, nós ainda estamos capengando no amor fraternal, porque é muito difícil vencer o egoísmo. E nós vamos orar nessa noite juntos aqui, pedindo a Deus misericórdia. Que Ele consiga, de uma forma, através do seu Espírito, trazer em nós uma igreja restaurada, família, com amor fraterno. Eu não sei como isso pode acontecer, porque é só o Espírito Santo que faz. Mas Ele pode fazer. Amém? Vamos ficar de pé.